Vou. Então, seja muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro inaugural do Clube da Liberdade. A Janaína, eu e a Janaína estamos juntos nesse projeto, né, que foi assim, começou com um fiozinho, pensando em partilhar questões do livro, né, um livro que a gente está lendo juntas aí. E seja bem-vinda, Kazan Vendas. Kazan Vendas. Kazan Vendas. Seja muito bem-vinda. E nesses encontros semanais que a gente tem feito semanalmente, liberando permissão aqui. Minutinho. Permitir tudo. Enquanto a Isa vai... Liberou, Isa? Liberei. E aí, nós resolvemos expandir isso para as pessoas, né? A Janaína tem conhecimento, Franci. Seja bem-vinda, Franci. Fran, tá. Helenice, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. E Sumara está chegando. Seja muito bem-vinda, Sumara. A Fran, a Helenice, sei bem quem são essas duas maravilhosas bilionárias. Gratidão por estarem aqui, gratidão por se permitirem, né, receber desse precioso tempo chamado tempo, onde a gente vai partilhar aqui o que a gente tem feito nos bastidores. Então, eu e a Janaína idealizamos esse projeto aqui, inicialmente para ser um encontro para a leitura de um livro. Só que foi expandindo tanto que nós agora estamos no movimento de liberdade. Expandiu para a Janaína, expandiu para mim, e aí nós idealizamos o Clube da Liberdade. A Janaína eu chamo ela do meu diamante, porque nós nos conhecemos numa sala online há 2 anos atrás, e nessa sala online eu estava num momento de transição de carreira, trazendo a minha expertise do corporativo para o digital, e a Janaína me apoiou com o nome da minha empresa hoje, que é a Assessoria Executiva. E a gente estava numa sala de aula estudando sobre LinkedIn, e a facilitadora, na hora, falou assim: Isabela, muda esse nome. Eu estava como assistente virtual. E ela falou assim: muda esse nome, que esse nome não está legal. Aí a Janaína veio, assessoria executiva. E aí eu fui pesquisar e me conectei com esse nome, com essa nomenclatura. Eu sou uma entusiasta do mundo das palavras, da linguagem, gosto muito de estudar isso, saber o que a gente está falando, como a gente pode ampliar nosso vocabulário, o que são palavras que a gente vem trazendo do nosso meio cotidiano, do todo dia, do mesma coisa, e o que a gente pode mudar na nossa comunicação. E quando a gente estuda a lei da atração, a gente entende que a gente nós somos criadores da nossa realidade. E quando a gente cria a realidade, a gente cria através da linguagem. E a linguagem, o que a gente fala, escreve, pensa, tudo isso é uma comunicação. E eu me identifico muito com a comunicação com os elementos, os elementais, com a comunicação pelos números, os números comunicam com a gente, a sincronicidade comunica com a gente, os símbolos comunicam com a gente. Eu sou uma entusiasta também dos arquétipos, e esse condensado, essa consolidação de conhecimentos, a gente vem transbordar aqui nesse encontro inaugural, e com toda a expertise da Janaína. Então, eu vou me apresentar assim: eu sou Isabela Vieira, carioca da Gema, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, sou administradora de formação e tenho a empresa Assessoria Executiva 360 Graus, aí no meio digital, prestando serviço de assessoria de forma online. E sou uma entusiasta do ser. Passei por um processo de
de despertar bem profundo, e nesse processo encontrei a Janaína, hoje é minha cliente, e encontrei também a Mamusca, reencontrei a Sumara, e todo esse processo de comunicação, de libertação aí de um mundo do ordinário para vir para o mundo do extraordinário, me fez chegar até aqui. E estou muito feliz que a Mamusca hoje me deu uma devolutiva aí da minha evolução muito maravilhosa. Ela percebeu na minha voz o quanto essa evolução me renovou e me forjou aí a estar onde eu estou agora e nesse projeto lindo e maravilhoso. Gratidão a todos que estão aqui. Seja muito bem-vinda, Rosi, sucesso. E agora eu passo a palavra para a Janaína, que agora tem mais gente na sala, e para você se apresentar e a gente iniciar o nosso encontro. Vamos deixar também cada um se apresentar, Jana? O que você sente? Eu acho que pode ser, eu acho que vai ser legal até para as pessoas se conectarem e se conhecerem um pouquinho. Eu gosto dessa ideia. Quem não quiser se apresentar também, eu acho que a gente permite esse espaço, né? Bom, gente, eu sou a Janaína, sou empreendedora e eu tenho uma característica minha, que eu sou um bichinho. Todo mundo fala assim, você não é preguiçosa, você é prática. E, na verdade, não é sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de prevenção. Eu gosto muito de gestão da nossa rotina. Então, hoje eu tenho vários negócios. Perfeito, fica tranquila. Eu tenho vários negócios, eu atuo como terapeuta integrativa, como veterinária integrativa, mas meu foco principal hoje é na prevenção de gestão de saúde física, mental e emocional. E eu quero abrir o encontro, gente, falando sobre liberdade. Eu quero deixar vocês com uma pulga atrás da orelha no quesito. Será que vocês realmente são livres ou vocês aprenderam a escolher a vida de vocês a partir de outras pessoas que vocês convivem? Como assim, Janaína? Então, a nossa liberdade, muitas vezes, ela é limitada pela nossa ancestralidade, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós. Quantas pessoas... Vocês podem se apresentar se vocês quiserem pelo chat, tá, gente? Fiquem bem tranquilos também, porque eu sei que o pessoal não está conseguindo abrir o microfone. Mas quantas pessoas que nós conhecemos que escolhem a sua carreira profissional com base na decisão dos seus ancestrais? Pode ser que não seja a realidade de muitos aqui, mas a gente com certeza conhece pessoas. Eu não escolhi a minha vida pela forma dos meus ancestrais viverem, porém, passei pelos meus desafios. Então, reflitam. Vocês estão criando a vida de vocês, a liberdade, por vocês ou pelos ancestrais? Cultural, né? A gente funcionar com base na cultura que a gente está inserido. Por exemplo, gente, eu não paro a minha vida mais para assistir a Copa do Mundo. E pasmem, agora pensando, usando o gancho da Copa do Mundo aí que está acontecendo, inclusive, nem sei que horas vai ser o jogo da Argentina que vai ter hoje de alguma coisa, nem sei, só me perguntar se eu assisti o jogo. Mas assim, eu odiava, gente, na escola quando eu não assistia aula para assistir o jogo da Copa do Mundo. Sério. E o que agrega na vida da gente, sabe? Então, eu levo os meus clientes a se questionarem sobre isso. Essa liberdade cultural, sabe? Tem gente que gosta e tá tudo bem. Só que até que ponto é
interessante para a gente fazer isso. Carga astrológica, gente, liberdade astrológica. As pessoas, porque tu é aquário, aí tu funciona assim. Eu falei, gente, eu tô mais às vezes para um leão do que para uma aquariana. Eu não me ligo mais nesse negócio de signo. Então, gente, a nossa liberdade, o quanto que a nossa liberdade foi se limitando com base em pontos de vista e percepções de outras pessoas. Ai, porque o virgem tem que ser assim, porque o canceriano, o escorpião. Gente, pelo amor de Deus. Vocês são seres infinitos. Vocês acham que vocês são assim? Sabe? Tipo, cara, será que vocês são sempre aquarianos? Será que vocês sempre, por exemplo, eu que sou aquariana, será que eu sempre nasci em janeiro? E para ajudar, ainda eu sou aquário com ascendente aquário, com não sei o quê. Será, gente, que eu preciso ser assim? Numerológica. Eu falo isso, eu trago isso, gente, porque foram dores que eu vivenciei na minha vida nos últimos 9 anos. Ai, porque o teu ascendente é aquário, tu não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Ai, porque a tua numerologia do dia de nascimento. Muito respeito às pessoas que trabalham com numerologia. Mas será que eu devo permitir que as minhas escolhas estejam relacionadas a isso? Dívidas kármicas, pelo amor de Deus, liberdade kármica. Ai, porque em outra vida eu fui isso, não sei o que, eu fiz isso. Gente, será que eu preciso escolher a minha vida hoje com base no que eu fui no passado, com o conhecimento que eu tinha em outra vida? E essa liberdade aqui, essa é uma das que mais mexe comigo e cada dia mexe mais comigo no sentido do quê? A liberdade com base na nossa sexualidade. Como assim? Felipe, tu não é o bendito fruto. O Rafa também tá aqui. Então a gente tem 2 homens hoje de tarde aqui. O Fê é só mulher. Eu falei, não, acho que não, mas se tu for bendito fruto, tudo bem. Mas assim, gente, o quanto homens, por exemplo, que eu escutava isso quando eu era criança, que homem não pode chorar, homem não pode expressar suas emoções. Gente, pelo amor de Deus, acabou. Não tem liberdade, não tem livre-arbítrio nesse momento. Ai, mulher tem que usar rosa, mulher tem que usar vestido, mulher tem que usar saia. Gente, onde está o livre-arbítrio do ser que habita esse corpo? Eu curei o meu feminino. Eu curei as minhas questões femininas, porque eu precisei mexer na minha energia masculina. Só que o quanto isso não é falado. E existe uma dor de mulher, homem, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, por aí. Existe essa dor. Então, a gente olhar para isso e a gente começar a perceber o quanto as pessoas são escravas de limitações. Carga religiosa, gente. Eu sei de pessoas que vivenciaram casamentos terríveis porque na religião não permitia separação, divórcio. Eu não sou favorável à separação e divórcio, mas também eu acredito que existe um limite. Então, até que ponto que de verdade nós somos livres? Até que ponto de verdade a gente tem um livre-arbítrio? Carga política, gente. As limitações que o Brasil tem com relação a dinheiro, com relação a finanças, com relação a movimentos, é muito diferente do que na Noruega, na China, nos Estados Unidos, Canadá. Eu precisei projetar, eu escolhi projetar a minha carreira fora de Caxias do Sul, em função da forma cultural e política daqui da cidade. Hoje que eu estou voltando, faz uns meses que eu estou fazendo um movimento mais aqui regional também, mas às vezes é necessário. A carga, existe também a questão da liberdade,
nossa espiritual, com a história do que a gente viveu em outras vidas. Talvez alguns aqui não acreditem em vidas passadas e tá tudo bem, gente. Vamos lá, livre-arbítrio, liberdade, tá tudo certo. Mas ninguém precisa pagar preço por escolha que fez em vida passada. Eu brinco com todo mundo, com as pessoas, quando eu conto essa história. Eu acho que foi em 2022 que eu descobri que eu era, em trocentas vidas atrás, uma cigana que roubava crianças, gente. Pelo amor de Deus, para vender, sei lá, eu para quê? Eu fiquei 2 meses com aquele negócio, porque eu sequestrava criança. Gente, é negócio que eu fazia na outra vida, com a consciência que eu tinha. Sabe? Então, assim, a gente olhar para isso. E a liberdade, gente, das pessoas que a gente convive. Nós somos a média das pessoas com que a gente se relaciona. Isso envolve, gente, prevenção, isso envolve hábitos, isso envolve rotina. Foi muito engraçado hoje. Hoje eu vivenciei exatamente essa liberdade. Eu fui no supermercado com a minha sogra e a minha sogra disse assim: nossa, como esse chocolate tá caro. Eu olhei para ela e disse assim: pois bem, esse chocolate tinha que custar umas 4 vezes mais. Porque assim as pessoas não comem, elas comem menos doente. Gente, a avó olhou, desculpa, minha sogra olhou para mim e ela deu risada, porque ela disse assim: Juliana, é verdade, porque desde que o chocolate tá tão caro, eu não tô mais comprando. Eu falei: ainda bem, graças a Deus, gente. Então, a gente olhar para isso. E eu sou a pessoa, para mim, chocolate. Produto industrializado, gente, tinha que custar 4, 5 vezes mais. O Doritos que vocês vão no supermercado tinha que custar 5, 6, 7 vezes mais. Tinha que ser literalmente um artigo de luxo. Porque como eu trabalho com prevenção, gente, o preço que as pessoas pagam para comer esse negócio é muito mais caro. E não é um preço que eu estou disposta e eu não quero que quem eu amo, quem eu me importo, pague isso. A Helenice trabalha como biomédica, com tratamento estético e tal. Ela, eu acho que também, ela vai começar a agradecer se o Doritos e essas chocolates ficarem bem mais caros, porque os tratamentos delas vão ser ainda mais incríveis do que já são. Vai fazer mais efeito, né? Exatamente. Janaína, maravilhoso que as pessoas estão participando aqui no chat. Vamos abrir para cada um se apresentar? Bora. Eu vou chamar para se apresentar a Mamusca, ela entrou primeiro aqui no nosso espaço, foi convidada hoje, assim, que eu falei assim, nossa, uma energia maravilhosa me levou até ela hoje, uma ponte energética, foi exatamente isso, né, Mamusca? Seja muito bem-vinda, gratidão por você estar aqui, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu sou psicoterapeuta humanitária, planetária, porque eu presto meu serviço no planeta todo, mais especificamente na África. Eu já atendi mais de 500 pessoas que passaram por violência sexual e traumas de guerras, e são 4 décadas de trabalho com terapias. Sou diplomata humanitária também. Enfim, se eu for ficar falando aqui o que eu já estudei, a gente vai perder muito tempo. Eu acho que o simples é melhor. Então, acho que a psicoterapia traz um leque enorme que me representa muito bem. E é isso. Eu sou apaixonada pelo campo da psicoterapia e acho que a gente precisa dedicar o nosso tempo, sim, para acolher o irmão, principalmente os que estão nessa situação de extrema miséria. Sim, Janaína, eu fui na Copa e recebi o troféu de campeã, porque a minha Copa era comemorar 1 ano de vida do meu neto. Então, essa comemoração vale a pena, porque futebol também não é a minha praia também, não. Então, eu sou uma grande campeã,
porque estou chegando agora dessa comemoração. Então, o que eu quis dizer com isso é que a família é importante, que você reconhecer os seus é importante, e honrar a sua história também é muito importante. Honrar a história é fazer com que a sua vida tenha significado e propósito e prosperidade, tudo isso que a gente está procurando aqui nessa egrégora, eu acredito. Com certeza! É sobre isso! É sobre isso, gente. É o que funciona para vocês. Sobre isso. É sobre isso. Isso é liberdade, né, Isa? É isso que a gente conversa. É o que funciona para vocês, não é o que funciona para mim. Sim. Eu tenho meu jeito de funcionar, tem coisas, né? E eu acho que é isso, e eu incentivo uma música. E é lindo, assim. Eu percebo a energia que foi para te vivenciar tudo isso. Então, é sobre isso, né? É sobre... E a gente tem o senso de pertencimento de tribo também, que eu acho incrível. Pessoas que, voltando ao exemplo da Copa, se identificam com a Copa, não se identificam, elas não se sentirem em nenhum dos dois espaços um ET. Porque o quanto, durante muito tempo, eu me senti errada na escola, gente. Porque eu odiava parar de ter que estudar, de aprender, assistir jogo de Copa. Eu me senti um ET, porque todo mundo preferia assistir a Copa, né? Então, cara, tem como ser mais incrível isso? E é isso. Essa é a liberdade que eu e a Isa, a gente defende. É sobre isso, gente. Maravilhoso. E uma música, você me trouxe a consciência de que olha como o universo é maravilhoso. A Ana Paula foi uma pessoa que me chamou hoje e que me fez entrar em contato com a Mamusca. E a liberdade tem tudo a ver com o seu campo, que você, os lugares que você, planetários que você convive, né? E é justamente esse poder de liberdade, esse poder de estar com pessoas e ajudar humanitariamente essas pessoas, e estar lá do outro lado do oceano, na África, conhecer todo aquele movimento que tem tudo a ver com a liberdade. Eu sinto isso. E a falta dela, né? A falta da liberdade nos campos de refugiado, a reclusão das pessoas. Elas são reclusas porque a violência está muito grande no seu espaço livre, então elas tiveram que ser fechadas para serem protegidas. Então, é isso mesmo. É liberdade ou falta de. Isso. E aí me fala com uma palavra, Mamusca, o que é liberdade para você? Eu sei que são fatores, mas uma palavra. Nossa, agora você me pegou. Porque com uma palavra só, liberdade, eu acho que vai ser um pronome. Nós. Nós. O meu espaço, o seu. Nós. E dentro desse nós, ter a liberdade de respeitar o espaço um do outro. Exatamente, porque eu vi muito isso, as diferenças culturais, as diferenças de liberdade, as diferenças financeiras, as oportunidades, tudo, as coisas muito diferentes de um lugar para outro. E eu acho que liberdade tem que ser para nós. Não é nem para mim, nem para você. É para nós. Tem que ser igual. Tem uma frase, uma música que tu trouxe, que me faz lembrar que foi a minha camiseta da formatura da 8ª série. Gente, ela tem uma memória incrível. Eu acho... Não, gente, coisa que me marca, fica e não sai dessa cabeça. Agora tem outras... minha memória tem os lapsos, tá? Então, às vezes, uma pessoa que eu conheço hoje, eu posso encontrar na rua daqui a 2 dias, nem lembrar que eu conhecia lá, hoje acontece, tá? Isso não é sobre bom ou ruim, é o jeito que eu funciono. Mas anotem essa frase, eu vou escrever aqui no chat também. Eu acho que essa frase é do William Shakespeare, não tenho certeza. Na época, na nossa camiseta, estava a frase como se fosse do William Shakespeare. Somos todos anjos de uma asa só. Só poderemos voar abraçados uns aos outros.
Isso que tu trouxe uma música dos refugiados de guerra e outras questões, é muito sobre isso. Que a gente não se dá conta, mas indiretamente a gente também influencia nisso. Então, quanto mais a gente incluir no nosso dia a dia a cooperação, o associativismo, isso aqui que a gente está vivenciando hoje à tarde. Cara, é coisa minha e da Isa. Faz o quê? Eu acho que faz uns 10 meses que a gente tem o nosso encontro semanal na sexta-feira, 5 da tarde, que é o nosso. E a gente disse, vamos abrir para o mundo, por favor, né? Então, trazer isso. Porque não é, sabe, vamos plantar mais sementes nesse mundo. Então, esse nós, a liberdade de nós que tu trouxe, é muito grandiosa. É muito incrível. Eu tenho um amigo que ele é um amigo verdadeiro, porém o que ele me trouxe não me representa. Ele disse que eu fico enxugando gelo, que o que eu faço não funciona. Mas eu atendi 500 pessoas, que eu consegui dar um colo, oferecer apoio emocional, e se eu estou enxugando gelo, quando você está aquecendo o gelo vai derretendo, e aquela água vai brotar, essa semente que você acabou de falar que a gente tem que lançar. Então, por favor, eu quero continuar enxugando gelo. Para que a sua semente que você lançou possa brotar e dar mais frutos. E essa água do gelo é muito valiosa. Muito, muito. Muito valiosa. Melhor enxugar água de gelo do que ficar sentado sem fazer nada. Criticando. Exatamente. Exatamente. Gratidão, Mamusca. Rafael, apresente-se para nós, Rafael. Fique à vontade também. Estamos no Espaço de Liberdade. Tenham a liberdade de dizer, não é meu momento, teremos outros momentos. Fiquem bem à vontade. Quem quiser se apresentar, levanta a mão eletrônica. Oi, eu sou Rafael, convidado da Janaína. Agora eu estou em deslocamento, mas estou escutando aqui, tá bom? Agradeço a Janaína. Gratidão. Obrigado. Gratidão, Rafael. Eu vou apresentar, desculpa, eu vou apresentar o Rafa, a Helenice, e aí se o Felipe não falar no meio do caminho, depois eu apresento ele também. O Rafael, gente, ele trabalha com medicina bioenergética, então ele faz... Eu vou trazer o meu ponto de vista, porque eu sempre enxergo as pessoas muito mais do que elas fazem, né? Então, assim, nunca é sobre o que elas fazem mais. O Rafa, uma das habilidades dele é ajudar as pessoas a dormir melhor. Então, a gente tem 2 homens aqui, mas a gente também está em mulheres, senhoras. Se vocês têm problema com sono, ou o cônjuge de vocês com sono, chame o Rafael, porque ele faz um tratamento energético, que é de São Paulo é mais fácil, porque ele ainda está estudando essa possibilidade online, né? Como eu conheci o Rafael, foi um outro negócio dele, que é o que a gente vai falar no decorrer do Clube da Liberdade nos próximos encontros. Ele trabalha com uma tecnologia de água chamada água Canguei. Essa água, gente, ela é uma água tecnológica que ela nos hidrata literalmente, de dentro para fora. Não é só tomar uma aguinha, é uma água tecnológica. E não, eu ainda não tenho filtro, é meu projeto de vida, né? É o meu alvo aqui, sobre isso eu e o Rafa, a gente conversa muito. E é assim, gente, é algo incrível. Porque essa tecnologia, a gente tem uma água, desde uma água ácida para limpeza, até uma água alcalina, que é o que o nosso corpo precisa. Então, são 2 negócios distintos, mas que trazem a saúde. Então, é sobre isso. Helenice, ela é biomédica, maravilhosa aqui em Caxias do Sul, conheço ela faz uns 3 meses. Ela trabalha com tratamentos estéticos para mulheres, para gestão de envelhecimento. Então, assim, quem é mulher sabe o quanto que a gente às vezes fica chateado quando vê uma ruga, alguma coisa assim no rosto, né? E a Helenice, ela vem para resolver isso. E é incrível a gente olhar no espelho, ver esse efeito.
Então, assim, se vocês conhecem alguém de Caxias do Sul, por favor, e precisa mais entusiasmo, alegria e criatividade, manda para a Helenice, por gentileza, que eu tenho que passar o contato de umas nutricionistas para fazer parceria daqui, mas é sobre isso. O quanto que as mulheres, com o passar do tempo, elas deixam de enxergar a grandiosidade que elas são em função das rugas, que tem uma linda história por trás. Então, a Helenice, ela ameniza essas rugas. E o trabalho dela é incrível, gente. Eu sou muito grata por conhecer essa mulher. O Rafa também. E agora eu deixo a dona Isabela para apresentar a Rose e a Fran também. Eu acho que a Fran eu vou querer calçar presente, porque eu não entendo muito o negócio dela, mas tudo bem. Vai lá, Isa. Rosi, você pode falar, eu acredito que... Eu vou apresentar a Rosi. A Rosi Sucesso, eu gosto. Chamei ela de Rosi Sucesso uma vez, ela falou, Isabela, eu amei esse nome, e ela recebeu esse nome, e agora a gente usa ele. A Rosi Sucesso, ela é uma manicure aqui do interior de São Paulo. Eu esqueci o nome da cidade dela. É uma mulher maravilhosa, uma nova pensadora, ama ler, quero trazer ela aqui também para fazer um encontro de livros, de leituras, e a Rosi, ela está exercendo o poder da liberdade. Ela escreveu aqui no chat: estou atendendo uma cliente maravilhosa, tendo a liberdade de estar de fone de ouvido. Isso é uma ser liberta, né? Que já entendeu que a gente pode escolher, nós temos o poder da escolha e que nós podemos escolher como vamos gerir a nossa vida, nosso trabalho, o nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda, gratidão por vocês todos estarem aqui. E a Franci falou aqui no chat também, que não consegue falar, mas continua ouvindo. Eu gostaria muito que a Rosi, quando puder, deixe uma palavra que represente liberdade para você, a Franci também, o Rafael também, e a Helenice também. Felipe, você gostaria de se apresentar? Você também está com uma questão de movimento onde você está. Quando puder falar ou escrever aqui no chat, também deixe sua palavra consigo escrever. Então, pode escrever que eu faço a leitura aqui. Enquanto você escreve, a gente vai seguindo o nosso fluxo aqui, tá? Janaína, você está completa da sua fala? Eu queria, Isa, ler. Eu acho que é o que vai trazer, assim, para a gente. Pera aí, pessoal, que eu preciso achar aqui o PDF no livro, pelo amor de Deus, que eu perdi aqui o trecho do livro. Mas eu quero ler o motivo da gente estar aqui hoje de tarde, que foi que mexeu comigo e foi o que trouxe liberdade para clientes meus. Eu tenho muito orgulho disso. Peraí, preciso dar um minuto, só que eu tenho que achar o negócio. É aquele que você me mandou no... aquele que é o que eu te mandei no teu individual, sim, exatamente. Deixa eu catar aqui. Peraí. Respiramos. Bom, senhoras e senhores, a gente quer começar, tá? A partir da semana que vem, nós vamos começar com o Clube do Livro, Códigos de Milhões, do Pablo Marçal. Tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, e tá tudo bem. Porém, ele mexeu muito comigo, e graças ao que eu li nesse livro, foi o que eu consegui deixar mais clientes meus livres, tá? Então, Fran, Fê, por favor, escrevam o que vocês fazem. Quem não colocou que é liberdade aqui no chat, coloca, mas eu vou trazer um pouco desse livro, tá? Tá na página 113 do PDF, e o que acontece? Que é o que eu estava conversando com a Isa na semana passada. Sobre a nossa aposentadoria, mas não é sobre isso o contexto do livro. Quando que a gente vai se aposentar? Quando vocês querem se aposentar?
E o se aposentar, gente, não é vocês pararem de trabalhar, fazer qualquer coisa, não é sobre isso. É vocês terem liberdade, que é o que a gente quer trazer no livro. E o que mexeu comigo, tá? As rendas que existem e a gente não sabe sobre elas. Eu não sabia, e eu acho que vocês aqui, todo mundo vai sentar, só a Isa que não, porque ela leu o livro, então a gente sabe disso, né? Enfim. Então, assim, gente, o que acontece? Eu acredito que aqui somos todos empreendedores, eu, o Rafa, a Helenice, a Fran, o Fê, a Isa, a Mamusca, pelo que eu vi, a Rose também como manicure, né? O que acontece? Quando a gente fala sobre renda da nossa empresa. E agora eu vou ler exatamente o trecho, eu vou trazer para vocês o contexto, tá? Pablo Marçal fala no livro: eu amo trabalhar, acho da hora, já fui workaholic, aquelas pessoas que excesso de trabalho, que é aquele cara que não para de trabalhar um segundo, né? Segue nessa vida. E fazer isso é passar a vida inteira caçando remédio para descansar. Vamos lá. A primeira renda é o trabalho. A segunda é o lucro. O cara do lucro é quem entende das coisas e quem coloca a pressão. É o que eu e a Helenice conversamos hoje de manhã, estamos conversando hoje de tarde, a gente vai seguir nessa conversa, né, nesse movimento. Salário sempre será o inimigo do lucro. Para ter lucro, você não pode pagar tão bem. E você que é trabalhador, aprenda isso. Inclusive, senhoras e senhores, nós empreendedores também somos trabalhadores, tá? Nosso patrão é nosso cliente. Então, lembrem-se disso, por favor. Frase minha agora. Para ter lucro, você não pode pagar também. Você que é trabalhador, aprenda isso. Os grandes grupos vão sempre pagar mal aos industriários, só vão pagar bem para aqueles que fazem parte da gestão e os outros sempre irão ganhar pouco. Assim, sobra mais lucro. O que acontece? O terceiro tipo de renda, então o primeiro é o trabalho, o segundo é o lucro. O terceiro tipo de renda é o patrimônio. Muitas empresas não têm lucro, mas elas têm patrimônio. A Amazon é uma das maiores empresas. Ela não tem nada que gera lucro, mas tem um patrimônio de branding. De nome poderoso na terra, o valor de mercado da empresa é gigantesco, só que não tem nada no estoque. O Fê trabalha, ele tem uma empresa hoje de branding, então ele entende mais do que eu estou falando. O Uber não tem lucro, na verdade dá até prejuízo, só que continua crescendo. E tudo isso por conta do patrimônio. Anota assim: patrimônio é maior que lucro, é maior que lucro. Peraí, é isso. É maior que lucro, que é maior que lucro. Por isso, né, que nessa geração as pessoas não se importam tanto com lucro, porque ela não dá conta de salvar uma empresa. A empresa tem que ser maior que 10 anos de prejuízo, por isso patrimônio é a parte-chave de qualquer negócio. Então, a gente tem que entender que a gente, além do trabalho, do lucro, a gente tem que ter o patrimônio. E depois do patrimônio vem a renda passiva, que é quando a gente começa a receber um dinheiro sem trabalhar nisso, tá, gente? Depois do patrimônio vem a renda passiva. Peraí, deixa eu só ver. Patrimônio, marca lucro. Tá, tinha um erro de português aqui, por isso que eu me embananei. Patrimônio é maior que lucro. É isso, tá, gente? Tem um erro de português no PDF, agora que eu entendi o contexto todo. Pouca gente investe e entende isso. O que é isso? É você acordar e nenhum membro do seu corpo precisar trabalhar. O negócio vai trabalhar automatizando. Que é o que eu falei para a Isa sexta-feira. Isa, eu quero ver você aposentada em menos de 5 anos. Né? E renda passiva é um fluxo. Quanto mais água você solta, mais peixes vão subindo. A renda passiva são os peixes. Qual a diferença entre renda passiva e renda ativa? Na renda ativa, como o nome já diz, você está ativo e você coloca a mão. Por exemplo, você vai fazer um curso online, a primeira turma será a renda ativa, porque você está desenvolvendo o curso e gravando as aulas. A partir de depois, começa a ser uma renda passiva,
porque o curso vai rodar no automático. Quem precisar vender cursos no automático, a gente tem o Fê, que trabalha com essa parte de automação, né, senhoras e senhores? Em 2018, Pablo Marçal falando, né, dei mais de 300 palestras, é uma vida que eu não quero mais hoje. Só que para chegar até aqui, ele precisou fazer isso. Ele precisou investir, gente. O Pablo Marçal, ele investiu tempo, dinheiro e energia. Então, a gente reconhecer isso, que às vezes a gente precisa fazer esse investimento. Quando eu falo sobre riqueza, sobre prosperidade, assim, para os meus clientes e tal, eu trago muito essa consciência, que não é só o dinheiro, é o nosso tempo, a nossa energia. Eu sei o quanto que eu sangrei para estar aqui com vocês. Como assim? Como assim? No sentido de, gente, quantas coisas que eu abri mão da minha vida, de estar com meu marido, de estar com a minha família. Então, a gente ter essa consciência. E aí, a gente saber sobre isso. E no Clube da Liberdade, é justamente isso que eu e a gente quer trazer para vocês. Vocês construírem a liberdade de vocês de um jeito que funcione para vocês. A gente vai ser como se fosse um Waze da vida. Mas vocês que vão construir o tijolo do que vocês querem. Então, a gente entender isso. Que o que as pessoas levam 10 anos para atingir com a renda passiva, muitas vezes você atinge 1 ano. E aí, depois da terceira renda passiva, o pau que quebra. O acordar e não precisar depender de mais nada não é a vida de preguiçoso, é de desfrute. E por último, a gente vem a renda eterna. Tudo que você investe em pessoas, você está investindo em Deus. Quando você investe em uma pessoa, não tem como calcular o seu retorno. E se você não tiver esse valor, não funciona. Esses dias, eu estava fazendo negócio com novos sócios e perguntei para eles, qual o seu propósito? E um deles respondeu, eu quero me aprimorar. E eu falei, para isso, você não precisa entrar nesse negócio. Você pode melhorar sozinho. E ele falou, eu quero alcançar pessoas. Por isso estou nesse negócio. E assim, eles falaram a mesma língua. Não mexam com pessoas que não estejam focados em servir pessoas. Investir em pessoas, gente, é uma renda eterna, é uma aliança com Deus. Recapitulando, essa frase, eu vou depois colocar essa frase lá no nosso grupo, mas salário é inimigo do lucro, lucro é inimigo do patrimônio, patrimônio, se não estiver gerando renda, é inimigo da renda passiva, e renda passiva te deixa em paz para investir em pessoas. E isso é renda eterna. Então, por favor, como nós podemos cooperar mais hoje com outras pessoas? Como nós podemos investir mais em pessoas hoje? Chegou um momento que não está mais funcionando as pessoas olharem nos próprios umbigos. Está na hora delas olharem para si. E é uma coisa que eu gosto muito. A Rose eu não conheço, mas eu posso falar da Isa, da Fran, da Helenice, do Rafa e do Fê. São pessoas que investem em pessoas. Os 5 que estão aqui comigo, né, que estão aqui... A Rose, desculpa, não te conheço tanto assim, né, mas essas pessoas têm mais intimidade. São pessoas que investem em pessoas. Cara, eu sei o tempo e energia que o Rafa investe conversando comigo há 1 ano e meio. O Fê, acho que faz uns 2 anos e meio para 3 que a gente se conhece. A Helenice, a gente está se conhecendo agora, mas o quanto que ela é uma pessoa que se importa. A Fran também. Fran, me perdoa que eu não lembro exatamente o que tu faz, mas nas conversas que a gente teve nesse ano, aí nos últimos, acho que 8, 9 meses, o quanto que se importa. A Isa, eu nem vou falar nada, porque ela tá aqui, a doida comigo, né? Então, essa eu nem vou falar. Mas é sobre isso. E essa recompensa, Isa. Eu vou te passar a palavra, mas eu só quero finalizar com uma coisa. O quanto
que a gente recebe de retorno quando a gente investe numa pessoa, que a gente muitas vezes não reconhece. Então, levem isso para vocês. Às vezes, pode ser que essa pessoa não vai fechar negócio, ok? Mas o quanto que ela pode trazer para vocês? Quanto ela pode contribuir com vocês? Com você, dona Isa. Maravilhoso, Janaína, gratidão por trazer essa parte do livro. Quando você fala, né, que existem outras formas de retorno sobre o investimento, né? Então, quando você investe numa conversa com a pessoa, aquilo ali pode transformar a vida dela. Hoje, a Mamusca teve que sair, que ela tem um compromisso agora às 16 horas, mas ela contribuiu muito com a minha vida hoje, trazendo essa percepção da Isabela que ela conheceu há um ano atrás, da Isabela que está aqui agora. A Franci, ela é empresária comercial e está dentro desse universo comercial tem 2 anos. E o Felipe, trouxe aqui, chama Felipe Tomiossi. Ele atua com processos comerciais e automações, auxilia empresas e pessoas físicas a terem mais autonomia e velocidade em processos, ajustando o brand pessoal e empresarial, reduzindo processos manuais e ajudando pessoas a evoluírem exponencialmente. Seja muito bem-vindo, adorei a sua profissão, podemos conversar nos bastidores. O que é liberdade para o Felipe? Autonomia. Incrível, gostei muito dessa palavra autonomia. E a Rosi trouxe aqui para nós o que é liberdade para ela. Liberdade para a Rosi é poder escolher seu próprio caminho e respeitar as escolhas dos outros. Então, se a gente... acho que é um dos pilares bem... Eu quero deixar uma pergunta, Rose, não se ofenda comigo, mas eu quero deixar essa pergunta, até porque essa pergunta vai ser para mim também, tá? O quanto que nós escolhemos o nosso caminho com base de não é perder o respeito, deixa eu ver se me vem uma palavra, das outras pessoas. O quanto nós escolhemos o nosso caminho por medo de desagradar os outros. Façam essa pergunta para vocês a partir de hoje. O quanto vocês têm escolhido o caminho de vocês com base na incapacidade de não ter coragem de desagradar as outras pessoas. E a liberdade também é ter liberdade de desagradar outras pessoas, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou escolher o meu caminho, ok? Respeitando as escolhas das outras pessoas. Que é o que eu olho às vezes para o meu marido, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que esse ser está fazendo isso com a vida? Jesus amado, gente, ele está fazendo exatamente o que as outras pessoas queriam que ele fizesse. Eu olho, ai, gente, pelo amor, onde está a liberdade? Então, eu acho que a gente fazer essa pergunta. Eu brinco, Isa, eu aprendi no meu ponto de vista que a gente sabe quando a gente está no caminho certo, que é quando as pessoas começam a dizer, gente, que escolha doida que essa pessoa está fazendo. O Felipe fez uma escolha bem doidinha aí, que eu tô sabendo nos últimos meses, no último ano aí, ele fez uma escolha bem doidinha. Quantas pessoas talvez tenham comentado sobre essa escolha? O Rafa talvez também. A Helenice, estou conhecendo ainda, não sei exatamente muito a história dela de vida, né? Mas o quanto a gente tem feito isso, gente? Faça a gente ser funcionário público ou ser CLT, pelo amor, em vez de ser empresário, sabe? A Fran, com certeza, eu sei sobre essas escolhas insanas que ela faz, essa doida. Que ela ganha num dia mais do que os familiares delas ganham, eu acho que em 2, 3 anos de trabalho. E é o novo mundo, né, digital e de consciência, né? Essa nova consciência que estamos vivendo no século XXI nos proporciona ter um outro ponto de vista, um outro patamar de escolha e de liberdade. E
eu trago agora, nós falamos de liberdade, vocês trouxeram a palavra que ressoa para vocês, liberdade, e é uma série de fatores, mas condensando em uma palavra, e essa palavra no próximo encontro vai ser outra, e você vai sentindo o quanto você vai ampliando, né, e de uma forma ampla, exponencializando isso. Exponencializando o seu ser liberdade, né? É o seu ser liberdade. E eu vou trazer aqui o símbolo que ressoou primeiro para a Janaína, e depois eu senti o quanto esse símbolo representa. Tem uma coisa interessante aqui. Representa a questão da liberdade, que é o arco e flecha. Vamos... Quem que gostaria de falar, mesmo no chat, o que você sente ao ver, o que é o arco e flecha para você? Em uma palavra, duas, o arco e flecha, para mim, o que ele representa, você olhar essa imagem do arco e flecha? Eu não tinha falado, enquanto que o pessoal escreve, eu vou falar a questão da liberdade, para mim, liberdade é alegria. Cara, é escolher o que me deixa feliz diariamente. Isso é liberdade. E às vezes eu olho e digo, meu Deus, eu tô escolhendo isso, as pessoas escolhem isso, tudo bem. A Fran pediu, ela não entendeu o que é o arco e flecha. Fran, percebe aí, quando tu vê um arco e flecha, o que te remete? O que te remete? Por exemplo, eu captei uma energia, eu não sei de quem pode ser essa energia, mas falando de arco e flecha, guerra e conflito. O quanto que muitas vezes, para a gente ser livre, a gente tem que confrontar pessoas que a gente ama. Me veio agora assim, nossa, para mim, arco e flecha não é isso, a Isa sabe, depois eu vou explicar para vocês, mas o quanto para as pessoas quando enxergam o arco e flecha é conflito. E o quanto que a gente tem que conflitar, defender, às vezes, o que a gente acredita. Sabe? Certo. Olha que depois vocês vão entender um pouco mais sobre esse conflito que a gente vai entrar, mas vamos lá. Nossa, mas agora eu escutei o arco e flecha de uma outra forma, tá? Tá vendo? Eu captei essa energia, não sei de quem que eu captei, mas eu captei essa energia. Não foi minha, porque não é esse ponto de vista que eu tenho do arco e flecha, não é esse motivo do símbolo. E quando eu vejo o arco e flecha, na minha memória, vamos falar, não chega a ser uma memória afetiva, mas a memória que eu tenho no meu inconsciente é o arco, a flecha e um alvo. Adorei essa percepção da France, e a Helenice trouxe que a direção. Então, diferente da Janaína, eu gosto muito da comunicação dos elementos, dos números, tudo que está constituído dentro do nosso universo é uma comunicação. E dentro do campo que você está ressoando naquele momento, essa comunicação vai ter um significado para você. Então, quando a Helenice fala de que o arco e flecha é direção, tem um movimento consciente ou inconsciente de você levando para uma direção. Você já está com isso direcionado para você. A France falou que hoje um cliente, né, falou com ela sobre liberdade, sobre paz,
E para France, o arco e flecha lembra conflito. E isso quer dizer que você está com isso aí no seu espaço ali, tem algum conflito que você merece olhar. E eu amo muito essa questão dos arquétipos, ressoou o arco e flecha, a gente já... o primeiro símbolo que veio foi a flor de lótus, aí depois veio o símbolo do fogo, que a chama, ela abre caminhos, né? O que é o fogo? O fogo, quando existe uma queimada, a Terra tá passando por aquilo ali, mas não quer... A gente olha como para a Terra como fosse uma coisa ruim que aconteceu naquele momento, mas o fogo ele abre caminhos, ele abre espaço para alguma coisa nova chegar. E aí, depois do fogo, veio o arco e flecha, e onde o arco e flecha entrou na nossa energia, na minha, da Janaína, e fez sentido. Porque agora eu vou trazer o que simboliza o arco e flecha. Simboliza a união com consciência, direção e ação. Então, antes de lançar a flecha, a Janaína, quando ela trouxe esse símbolo, ela fez exatamente isso aqui, gente. Ela puxou a flecha para o coração dela. Isabela, eu acho que é o arco e flecha, o Clube da Liberdade, porque primeiro você se liberta dentro, para depois você soltar a flecha e libertar para fora. Então, essa é a simbologia do Clube da Liberdade, né? Você escolhe um alvo, você fortalece a sua direção, você age com intenção e constrói a liberdade, uma escolha de cada vez. Eu estou muito feliz de estar partilhando isso com vocês. Intenciono que vocês estejam aí abertos e receptivos para receber esse transbordo que eu estou sentindo em partilhar isso com vocês, em partilhar aí o Clube da Liberdade. E é o que, Isa, é o que a Helenice trouxe, né? A direção. E aí, ela trouxe exatamente o alvo, direção. Mas para chegar naquele alvo, eu preciso entender se faz sentido para mim. Gente, quem é meu cliente sabe que eu sempre pergunto: isso contribui com você? Isso faz sentido para você? Sabe? Tipo, porque para mim faz sentido. Às vezes para a pessoa não faz sentido nenhum, né? Então, eu agora compartilhei com o Rafa o insight que eu trouxe, ele vai olhar esse insight, eu disse, moço, depois eu gravo um áudio para te explicar, mas agora deixa assim, deixa eu só botar o insight para mim não esquecer. Mas, gente, quando tu falou, Isa, sobre voltar à infância, ao que remete, sabe o que eu lembrei? Quando eu era criança, que eu assistia a série da Xena, que passava, não lembro se era no SBT ou na Record, da Princesa Guerreira. Aquela mulher que fazia tudo. Na época medieval, ela destruía homem, batia no homem, com a loira, que eu não lembro o nome, que estava junto sempre com ela. E aí tu falando, eu disse assim, gente, quando a gente escolhe a nós mesmos, a gente realmente está escolhendo a liberdade. Escolher diariamente a vocês. O arco e flecha, gente, puxa, sabe? Vocês querem acertar o alvo. Eu não sei qual que é o alvo financeiro de vocês. Um pode ser comprar uma Ferrari, o outro pode ser viajar o mundo todos os dias, estar num país diferente, cada um com seus alvos, né? Mas, assim, aquele alvo, ele tem um preço. Hoje a gente fala em dinheiro. Pode ser networking, sei lá, né? Mas existe um custo. Esse é o alvo. Para vocês atingirem ele, vocês precisam olhar para vocês. Vocês. As pessoas têm dificuldade em ter resultado em qualquer setor da vida porque elas não olham para si. Elas ficam olhando na barriga, no umbigo das outras pessoas. Então, independente do alvo de vida que vocês têm, do que é liberdade para vocês, vocês podem, por favor,
puxar esse arco e flecha, primeiro vocês e depois os outros. Que nem a Fran trabalha com importação, né? Então, ela escolheu fazer 500 mil. Cara, Fran, tu pode fazer 1 bilhão, 1 trilhão. E a gente não precisa do dinheiro. A gente não precisa do dinheiro para fazer as coisas. A gente só precisa escolher. Escolher. 1 ano e meio em um ano. E é justamente essa direção, esse apontamento que é o arco e flecha. Né? A flecha segue para onde a consciência aponta. Então, a Franci está apontando a consciência dela para esse alvo que ela determinou. E o que dentro desse caminho, para atingir esse alvo, o que merece ter no seu caminho, você começar a mudar dentro de você para que essa nova consciência de atingir esse número de importação aconteça. Eu sei, Isa. Investe conosco R$50 para 8 encontros para o livro, o Clube do Livro do Código de Milhões, que a gente vai ler esse livro. Eu acho que em 8 encontros a gente lê ele, mas eu não sei não, do jeito que nós falamos. Mas, assim, gente, esse livro, eu li muito sobre finanças, eu li muito sobre dinheiro. A Fran me conheceu da parte de Access Consciousness, então, assim, eu sou apaixonada, né? Amor, o Cássio, a Juanita, enfim. Mas o que acontece? Esse livro, ele girou muitas moléculas. Eu fiz, inclusive, com a Rô, acho que faz 3, 4 meses, eu fiz com a Rô Dinheiro Feito Diferente, a classe. O investimento era bem interessante. E esse dinheiro dessa classe veio justamente do que eu apliquei na minha vida do Código de Milhões, associando o livro com as perguntas de expansão. E é o que eu compartilhei com a Helenice. Dona Helenice, o que eu compartilhei com você hoje sobre mudanças de vida e prosperidade lá, que a gente fala sobre consórcio, veio desse livro, tá? Só para te saber. Então, assim, e do Felipe, que eu conversei com ele hoje também, é sobre isso. Então, esse livro, o que eu compartilho com o Rafa, a Isa compartilha com a Rose, a gente se compartilha, mas esse livro, a gente vai ler ele nas quartas-feiras, às 3 da tarde, e a gente tem tarefa, a gente tem coisa para fazer, e eu acho que essas trocas são fundamentais. Porque, gente, de verdade, eu quero ser aquela pessoa que daqui a 10 anos está só rindo das pessoas que trabalharam e não vieram a liberdade. Não quero dizer nada não, produção, mas eu quero ser essa pessoa. Mas levar isso, gente, porque chega das pessoas serem escravas. Sabe, eu literalmente canso de ver as pessoas, o quanto que elas estão sendo escravas de uma rotina. O quanto que elas têm trocado o tempo delas, que é o bem mais precioso, por algo. Então, de verdade, gente, convido senhoras e senhores para sentarem a bundinha de vocês, linda, maravilhosa, né? Numa cadeira e estar com a gente toda quarta-feira, 3 da tarde, para a gente ler o livro Código de Milhões. E não é só uma leitura, vão ser trocas, tá? Eu dei um spoilerzinho ali na página 103, já a metade do livro praticamente, mas me dói hoje ver com tanta possibilidade de conhecimento as pessoas ainda sendo escravas, e elas não precisam escolher isso. Maravilhoso, Janaína. E essa é a nossa proposta, 8 encontros, sempre a quarta-feira às 15 horas, e cada encontro ler um capítulo do livro Código dos Milhões, e ter essa troca aqui. Nós, dentro dessa jornada, né, dessa primeira jornada do Clube da Liberdade, que aqui a gente vai trabalhar
várias dinâmicas, tá? A Janaína, ela trabalha muito bem as dinâmicas dos processos verbais do Axis, e vocês vamos fazer essa troca aqui, essa contribuição. Nós vamos contribuir, abrimos esse espaço para contribuição, para receber também a contribuição de vocês, a expertise de vocês, e a gente fazer um movimento de liberdade aqui dentro do nosso espaço. Então, são 8 encontros, quarta-feira, sempre às 15 horas, tem um espaço de contribuição de R$50 por esses 8 encontros, e, posteriormente, vão ter outras jornadas a partir desses outros encontros também. Vou colocar no grupo, tá, o acesso aí para essa contribuição, e saber com vocês, quem segue conosco, nessa jornada da leitura do a leitura do Código dos Milhões. Esse livro também me abraçou, me trouxe um espaço de consciência bem expansivo, e eu estou também muito movida por essa leitura e por essa consciência que o Pablo Marçal partilha neste livro, né? Isa, conta para essas 4 pessoas o porquê que o Código de Milhões, quer dizer, o Clube da Liberdade, é às 3 da tarde e não é às 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite. Por favor, me conta para esse povo, porque eu pulei, gente, de alegria quando a Isa me falou isso. Eu perguntei a Janaína, como é que você funciona? Qual é a melhor parte do dia que você funciona? E ela falou, Isabela, eu não funciono à noite. Eu funciono para outros assuntos, né? Família, enfim. E aí eu falei, Janaína, era justamente isso que eu queria ouvir de você. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu também tenho desafios no meu funcionamento noturno. Então, Clube da Liberdade tem essa liberdade de estarmos aqui colocando no nosso espaço de tempo, esse tempo para nos reunir e nos contribuir. Tem aí, eu fiz uma reflexão sobre a autocontribuição, a gente primeiro se contribui, para depois a gente expandir a contribuição para as outras pessoas. E é isso a proposta aqui do nosso Clube da Liberdade. E o nosso Clube da Liberdade vai também vão ter surpresas ao longo do processo dos 8 encontros, e vamos ter também uma edição que vai sair hoje, que estão vendo? Chegou aí a imagem? Está chegando? Chegou. A revista. Vamos ter a revista Clube da Liberdade, onde eu vou partilhar com vocês esse editorial que ficou pronto. E aqui nós vamos ter o espaço do Vozes da Liberdade, onde cada um de vocês vão trazer a sua voz e partilhar o que sentem de partilhar dentro de uma revista, onde a gente vai partilhar e contribuir com outras pessoas também. Essa é a proposta do nosso encontro inaugural de hoje. Gostaria de ouvir de um de vocês, quem quer falar ou partilhar aqui no chat o que sentiu do encontro de hoje. Janaína, você quer ter o... Não, eu só quero ver o Felipe escrevendo na nossa revista Clube da Liberdade sobre autonomia. Porque já que ele é um curso de automação e tal, e liberdade e autonomia, eu quero ver ele escrever sobre isso nesse clube. Desafio nesse negócio aí. Tá. E eu acho que a Helenice, daqui a pouco, trazer, né, algo relacionado às consciências que o trabalho dela, do embelezamento feminino, né, essa questão da gestão do envelhecimento, gostei muito. E a Fran, eu quero que ela traga a coragem, né? Eu acho que ela... não é um termo que eu gosto de usar muito, mas é tipo assim, a coragem que a Fran teve de ser quem ela é hoje.
Porque eu sei que essa moça já passou para estar querendo importar e 500 mil, ganhar 500 mil com importação. Eu sei que essa moça já passou. Então, eu gostaria que ela trouxesse isso. Essa coragem de falar sobre gestão do envelhecimento, de falar sobre autonomia, sobre a Rose, né, no espaço dela de manicure, pedicure. Espaço da beleza, né? O espaço da beleza, de cuidar das mulheres, de elevar a autoestima. Uhum. O Rafa, depois eu vou conversar ali com ele em box para ele trazer essa outra ideia que eu trouxe, que foi muito engraçado. O pessoal ri dos insights que eu tenho, mas são uns insights doidos. Mas é a gente trazer isso, gente, porque cada um de nós. Eu tenho certeza que aqui ninguém está aqui de graça e a gente passou as nossas. A gente tem uma história com dores, com perdas. Eu gosto de usar o termo sangue, né? De sangrar, assim, de sofrimento. Mas o quanto que a gente pode contribuir com as pessoas. E a gente, às vezes, não reconhece, cara, o quanto a Isa contribuiu e vai continuar contribuindo comigo. E vice-versa, né? O Fê. E a Janaína, ela tem um poder, um dom que é tão natural dela que eu vou saber agora se ela tem essa consciência de seu poder, o poder de dar nome às coisas. Ela que trouxe o nome do Clube da Liberdade, ela que trouxe o nome da minha empresa Assessoria Executiva, ela que trouxe o símbolo do arco e flecha, e tudo foi se encaixando, sabe? Foi tudo orquestrando para estarmos aqui com vocês agora. Fico feliz, Felipe, Helenice, fico muito feliz de você ter gostado dessa proposta, estar conosco aí a partir dos outros 8 encontros, ali no grupo. Daqui a pouco eu vou liberar aí o acesso para essa contribuição e seguimos para os 8 encontros a partir da quarta-feira que vem. Vou colocar o cronograma também, né, para a gente colocar nas nossas agendas e seguirmos em frente. Vocês podem convidar outras pessoas também. Vou liberar também o editorial do Clube da Liberdade, essa revista maravilhosa. E vocês querem contribuir com mais alguma coisa nesse momento? Estamos partindo para o encerramento do nosso encontro de hoje. Rose, traz alguma coisa para a gente? Tem uma pergunta? Então, ela está em atendimento, linda. Ai, verdade. Ela está atendendo. Como a gente pode contribuir com a Rose, Isa? Como é que a gente pode contribuir com a Rose? É maravilhoso. E a gente vai trazer essa comunicação hoje eu criei a palavra contributiva. Eu sei como a gente pode contribuir com ela. E se ela pudesse parar de trocar trabalho e esforço por uma renda mais leve a partir de agora? Mas ela faz o que ela já faz o que ela ama muito. Então tá ótimo. Ela ama muito e ela quer expandir, sim. E aí a gente vai, a partir das leituras desse Código de Milhões, cada semana trazer um código onde a gente vai expandir ainda mais a nossa consciência, né? Para que a nossa riqueza expande, primeiro a gente tem que expandir a nossa consciência para que os 500 mil de importação possam chegar com facilidade, alegria e glória. A expansão da consciência chega primeiro. Certo? Gente, muito, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. E levem com vocês essa frase. Se nada fosse a questão hoje, o que eu escolheria? Essa frase é do Gary Douglas. E, por favor, lembrem-se lá do negócio que eu falei, somos todos anjos de uma asa só poderemos voar abraçados uns aos outros. Convidem amigos, conhecidos para esse negócio. A Helenice eu convidei hoje de manhã, o Fê eu convidei hoje de tarde. Então, gente, tragam pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E quanto mais a gente contribui, mais a gente nutre na vida do outro, mais a gente é nutrido. Então, amores, foi muito incrível estar com vocês. O grupo ele vai continuar, a gente vai conversando ali e tal. E
tem uma outra frase que é do Gary Douglas, que é: nunca desista, nunca se entregue e nunca abandone você. Você, cada um, tá? É o ser mais incrível que está nessa realidade. Por favor, não abandone você, seus sonhos, seus projetos. Porque quando muitos julgavam algo impossível, simplesmente foi sendo feito possível, dia após dia, para o impossível acontecer. Quando eu recebi essa proposta da revista da dona Isa, agora ouvindo ela falar, porque eu recebi a proposta, e aí a gente, uma coisa, depois outra coisa, a gente amadurece. Quão longe a gente pode chegar, gente? E o quanto eu sou grata por isso. Eu só não vou chorar porque eu já chorei bastante depois que a gente começou a startar esse negócio, mas mais pra frente eu choro. Obrigada pela existência de cada um de vocês. E simplesmente eu sei o quanto vocês já passaram e o quanto o trabalho de vocês é foda, gente. Muito obrigada. E nos encontramos no grupo, nos encontros, e vamos ser livres a partir de agora. Chega de ser escravo. Gratidão a todos. Continuamos lá no grupo, tá? Gratidão, Felipe, Franci. Paramos a gravação, Isa? Adoro quando me lembram disso. A gente gravou a propósito só para saber.